né? Porque muitas pessoas olham para os seus problemas e reputam só a outras pessoas. Então elas são perseguidas, o mundo está contra elas. Responsabiliza, né? Olhar um problema e entender o quanto tu faz parte dele e poder então te reconstruir, tu vai estar resolvendo boa parte do teu problema, na tua reconstrução. Que tu é... Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a estreia oficial do podcast Recomeços. Eu sou a Rosângela Tavares, sou oficial de justiça aqui no estado do Rio Grande do Sul. E esse projeto ele nasceu de um trabalho que eu fiz o ano passado, um projeto do Tribunal CNJ, no mês de maio, ali, junho, que foi o mês das enchentes. E eu fui voluntária desse projeto do tribunal, e lá dentro dos abrigos a gente trocava muita ideia, a gente ouvia muita história. Foi muito interessante, eu via as pessoas conversarem, falar das suas vidas, compartilhar as coisas, porque naquele momento as pessoas estavam muito assustadas, estavam muito desanimadas. E foi muito bacana a gente ver as pessoas começando, entre elas também, a compartilhar as suas vidas e dar força uma para a outra, entusiasmar a outra, mostrar uma esperança uma para a outra, mesmo aquelas pessoas que estavam passando, às vezes, por uma dificuldade muito maior ali, em relação a elas, uma a outra, né? E eu também escutei muitas histórias, e como eu gosto de uma boa história, acho muito interessante, eu pensei, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar sobre recomeço, porque recomeço é muito difícil. O nome, inclusive, do projeto era Recomeçar é Preciso. Então, foi uma experiência, apesar de um momento muito difícil, foi uma experiência riquíssima, maravilhosa. E eu disse, vamos falar sobre isso. E eu fiz um projeto ano passado, piloto, para experimentar, para ver como é que seria, e foi um sucesso, deu muito bom. Então, hoje, oficialmente, nós estamos lançando o podcast Recomeços. E eu estou aqui com uma pessoa muito querida, maravilhosa, que eu adoro, tenho muito carinho por ele. Eu chamo ele de professor, porque ele foi meu professor de direito penal. Então, por aí, vocês já estão vendo que eu já estou dando assim mais ou menos falando do currículo dele, mas claro que ele vai trazer mais coisas para nós, mas também faz parte do currículo dele. Tem no currículo dele que eu sei, vai ter coisas que eu vou ficar sabendo agora, mas tem assim, delegado de polícia, professor, como eu já disse, advogado. Então, acho que vai ser uma conversa bem bacana. Seja muito bem-vindo, Leonel Carivalli. É uma alegria, assim, estar te recebendo aqui, meu professor, imagina, né? Obrigado, Rosângela. Uma honra mesmo. E eu gostaria que começasse a contar um pouco da tua história, compartilhar com as pessoas a tua história, porque, às vezes, as pessoas olham para nós, servidores públicos, e acham que é tudo muito lindo, que a gente já nasceu naquele cargo ali. Não é bem assim. Então, eu gostaria de começar assim, podendo complementar ali o teu currículo e contar um pouco da tua vida. E a gente vai conversando nesse bate-papo bem tranquilo. Claro, com prazer. Primeiro, agradecer o convite, né, Rosângela, de estar aqui contigo. Tu faz parte de uma fase da minha vida muito bacana, né, que foi, ao longo de mais de 20 anos, a atividade docente em universidades, né? E lá, como tu, fiz tantos amigos, né? Tantas pessoas que eu trago até hoje comigo na minha caminhada. Então, foi uma grande alegria quando fizesse esse convite para estar aqui, falar um pouco, conversar, né? Sobre tudo aquilo que tu achar importante. Sobre como é que eu vou... Quem é o Leonel resumir, Carivalli? Né? Quem é o Leonel? Uma caminhada, assim, porque... pelo tempo, né? Né? Pois bem, eu fui servidor público por mais de 30 anos, né? Porque eu fui emendando desde a época do Exército, aos 18 anos, quando eu fui servir, eu fui emendando a atividade pública por meio de concursos, né? Passei primeiro dentro do Exército para uma atividade como oficial do Exército de carreira. Tá? Eu fui cursar a Escola de Administração do Exército, a ESAEX, aos 23 anos, na Bahia, em Salvador. Nossa. E lá me tornei oficial de carreira do Exército da área jurídica, porque eu já era formado
em Direito. Formou bem cedinho, então? Exato, me formei bem cedo, tá? Fui servir no Exército como oficial temporário, fiz o concurso para oficial de carreira da área administrativa, passei e então fui exercer essa primeira atividade no serviço público como militar. E lá eu fiquei por quase 10 anos, tá? Quando então eu decidi tomar novos rumos, comecei a estudar para concursos. Eu tinha uma especial vontade de atuar na área de segurança e aí consegui, em 1998, passar no concurso para delegado da Polícia do Estado, do Rio Grande do Sul. E de 98 até 2021, construí minha carreira, quando 2021... tu assumiu como delegado, já assumiu aonde? Qual cidade, assim? Pois bem, eu fiz o concurso em 97, Academia de Polícia em 1998 e no segundo semestre de 98 eu fui para Uruguaiana. Foi a minha primeira cidade. Eu era recém-casado, tinha meu filho, o Douglas, era pequeno, não tinha 1 ano de idade, e a gente foi lá para a fronteira, onde eu fui muito, muito bem recebido, foi uma grande experiência. Tá? Eu tinha ali meus 26 anos de idade, então jovem, aprendendo muita coisa, a comunidade me recebeu muito bem, eu tenho um carinho muito, muito grande para o Uruguaiano. Bom. Foi uma experiência muito bacana, mas lá também comecei em Uruguaiana a atividade docente, porque na época tinha um campus da PUC de Direito, lá, uma faculdade de Direito nesse campus da PUC que tinha em Uruguaiana. Depois dessa faculdade, desde um tempo atrás ela já não existe mais, mas à época me convidaram para dar aula, então eu comecei em paralelo à atividade como delegado também a parte da sala de aula lá na fronteira. Então já a docência também vem acompanhando mesmo. Exato. Não, me acompanhou por... E esse concurso de delegado é um concurso que muitas pessoas querem fazer, né? Realmente, eu até sempre disse, se fosse mais nova, assim, é uma área, assim, a gente sabe que tem seu desafio, mas, enfim, é uma coisa que atrai muito a gente. É um concurso demorado, tem várias fases. Como é que são essas fases, assim? Quanto tempo de preparação? Já era assim? Como é que é agora? Pois bem, sabes que o meu concurso, esse de 1998, ele foi um marco dentro da Polícia Civil do Estado, uma transição, na realidade, na forma de seleção. Ele era, antes dessa data, um concurso numa fase única, uma prova de conhecimentos gerais, enfim, específicos da área jurídica, e depois se transformou num concurso, como tantos outros, né? Como uma carreira para o Judiciário, Ministério Público, etc., um concurso de várias etapas, né? Então, a fase escrita, a fase oral, os exames psicotécnicos, a fase física, todas essas fases entraram dentro desse novo tipo de seleção que começou na Polícia Civil a partir de 1998. E foram muitos candidatos, e esse concurso em particular passaram somente 19 dos 5.700 inscritos. Porque foi um concurso que foi bastante rigoroso, algumas questões no tempo para a execução das questões da fase discursiva também tornaram ele ainda mais difícil, né? Uhum. Então, realmente, foi uma seleção dura e acabaram poucos. Então, a minha turma só tem 19 delegados e em 1998 passaram nesse concurso. Essa parte física também me parece que é bastante... A parte física é até hoje, né? É até hoje, né? Ela é uma parte que deixa muita gente preocupada, né? Já era naquele tempo, mas do que eu tenho percebido, porque daí ao longo da minha carreira eu fui acompanhando todos os concursos posteriores a mim, e participei inclusive na formatação de editais, nas bancas de concurso, etc. Fui avaliador. A parte física, o pessoal vem se preparando, né? Homens e mulheres, cada vez mais. As pessoas estão também nessa pegada, né, de cuidado. Exatamente. Faz parte do contexto atual, né,
de cuidados com a saúde, obviamente. Sabe que quando alguém vem me falar que vai fazer um concurso que tem, ou seja, da Guarda Municipal, ou seja, da Polícia Civil, Militar, a pessoa às vezes também já... Aí se fica muito preocupada com as outras provas. Aí depois, se eu passar, não, já começa, porque se não começou, já está atrasado. Claro. Tem que começar a se preparar, porque realmente se deixar para se preparar só depois, aí fica bem mais difícil. Né? Essa é uma questão de preparação. Eu sempre fui concurseiro, eu sempre gostei. Eu tinha desde jovem assim essa ideia de entrar para o serviço público, para a área de segurança. Então eu me preparei para isso, fiz cursos preparatórios, me preparei fisicamente para isso também. E realmente já faz parte desse processo de seleção, né? Eliminatório, o momento que tu decide começar a estudar. Quem decide começar em cima, provavelmente não vai ter sucesso. Né? Então, é uma preparação, uma construção, para tu chegar num determinado momento e estar bem preparado, e aí as coisas acontecem. Já me identifiquei contigo, que tu é concurseiro, também sempre fui concurseira, e eu fui influenciada, já contei aqui em outros podcasts também, que eu fui influenciada pela minha mãe. Tu teve alguma influência? Alguém da família era concurseiro? Olha, eu tenho, obviamente, influências familiares nas minhas duas profissões, né? Tanto como delegado de polícia, porque meu pai foi delegado de polícia há muitos anos, e da minha mãe, que foi professora né? A vida toda. Então, esse agradou o pai. Eu acabei sendo influenciado pelos dois, né? Então tenho sim, no serviço público, o pai, é óbvio, né? Teve essa influência, é uma pessoa que eu tenho uma referência como profissional, como amigo, então, obviamente, não dá para negar que acabou. Como é que era o nome do pai? João Carlos Carivale. É vivo, está bem de saúde, está aposentado faz bastante tempo. Né? Não tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, né? Mas obviamente, ele foi e continua sendo o meu guru, né? Quando eu tinha algum problema, eu... Ai, como é bom. Eu tenho essa experiência em casa também. Minha mãe sempre... Claro que agora ela está um pouco mais... Com a saúde um pouco mais... Tá bem, mas tá debilitada, devido à idade, aquela coisa. Tem coisas assim que eu me arrependo assim, de não ter perguntado antes, conversado mais, porque agora ela não lembra muita coisa. Claro. Mas, enfim, foi muito influenciada pela minha mãe também. E influencio meus filhos, que também estão tudo nesse mesmo caminho de concurseiro. E quem estiver perto de mim, eu sempre estou dizendo, vai fazer concurso. Agora meus filhos até disseram, mãe, te acalma, é quem quer, não fica dizendo que todo mundo, que concurso também às vezes não é para todo mundo. Exato. As pessoas têm uma ideia assim, as pessoas querem tudo muito rápido. E o concurso realmente, para quem está ansioso e quer para ontem... É verdade. Concurso, que nem diz o guru William Douglas, concurso se faz para... né? Se estuda para até passar, né? Não para passar, até passar. Quem quer mesmo sabe que entra aqui e começa. Às vezes a pessoa tem, né? Sorte de estudar, ser certeira. E ter sucesso rápido. Mas é assim, é uma preparação que tem que ter paciência. Tudo isso faz parte do processo de seleção, né? Faz parte, não. A paciência, a perseverança, saber que vão acontecer frustrações ao longo, né? A pessoa às vezes vai chegar muito perto, não vai passar. E com quantos isso acontece, eles acabam desistindo. Né? Exatamente. Então, quem vai fazer concurso tem que estar preparado para pensar numa longa caminhada. Mas voltando ao Uruguaiana, né? Exato. Depois, como é que foi indo? Depois que foi para onde? Como é que foi acontecendo essas mudanças? Bom, eu recebi logo um convite para retornar à capital. Tá? Estava lá em Uruguaiana, estava bem, mas aí a instituição, a chefia de polícia à época, decidiu, tinha espaço para mim aqui, fizeram um convite, e como eu e minha esposa, nós somos aqui da região metropolitana, nossos familiares à época, todos aqui, a gente decidiu voltar. Então, minha passagem pelo interior, minha carreira como delegado de polícia pelo interior foi curta, foi esse período aí de 2 anos em Uruguaiana. Aí eu comecei, então, a construir minha carreira na região metropolitana e na capital do estado. Bom, aí eu fui passando por vários departamentos da polícia, passei pelo DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, trabalhei muitos anos com a parte de crime organizado, enfim, fui diretor
operacional desse departamento. Trabalhei no DENARC, o departamento que combate o narcotráfico. Fui diretor operacional desse departamento. Trabalhei em alguns órgãos administrativos. E sempre conciliando com a carreira ou não, assim, em algum momento? Sempre conciliando a polícia com a docência, né? Logo que eu retornei de Uruguaiana, abriu vaga para seleção de professores na UBRA. Eu fiz esse processo de seleção, fui aprovado, então eu comecei a dar aula na universidade aqui no campus de Gravataí em 2002. Tá? E aí fui levando, né, a atividade policial com a atividade docente desde então. E aí começaram a aparecer também alguns convites para aulas em cursos preparatórios para concurso, também topei alguns desses convites, dei umas aulas e aí fui me envolvendo, né? Tem uma fase da vida que a gente está com gás e quer... Se está fazendo alguma coisa, faz cada exato. vez mais. Se parou assim também já... Exato. Então eu fiz muito. Estava em sala de aula e estava na polícia. E não ficava assim, Garibaldi, complicada essa questão de trabalhar nesses setores, esses departamentos, como o DENARC, essas coisas, e tu não, em nenhum momento ficou assim, dúvida, ficou com medo, assim, sei lá, que isso pudesse atrapalhar um pouco? Sabe? Porque trabalhava... Entendi. É pesado esse teu departamento. Não, teve, né? o que teve de interessante nessa condução, assim, dessas duas carreiras foi que quando eu comecei, me propus a dar aula, isso não era muito comum na polícia, né? Professores universitários dentro da polícia, não tinham, eram pouquíssimos na época. E se tinha essa noção dentro da polícia, olha, tu quer ser polícia ou tu quer ser professor? Tu tem que te definir. Tinha esse pensamento mais antigo, assim, em relação à atividade policial. Era só o pensamento mesmo, porque havia permissão, né, para isso, né? Nunca houve problema. Né, nunca houve vedação legal em relação a isso. Mas aí eu e mais um grupo de colegas da minha geração, a gente foi abrindo esse espaço, né, nas universidades e a gente foi percebendo que nas universidades havia essa carência dessa experiência policial, de levar para dentro da sala de aula essa noção da segurança pública, obviamente falar do direito, falar das questões acadêmicas, mas também com esse viés assim, que nós trazíamos da nossa experiência do dia a dia. Tinham muitos juízes dando aula, promotores, advogados, mas pouquíssimos policiais. Pouquíssimos policiais. Então a gente meio que abriu, né, esses caminhos, eu e alguns outros, eu tenho a honra de estar dizendo isso, digo isso com muito orgulho, né? Tanto na atividade docente como depois na especialização, com uma pós-graduação, mestrado, doutorado, também não era muito comum, parecia que se a gente fosse policial a gente não podia fazer outra coisa além de ser policial, né? Mas a minha carreira... Talvez porque as pessoas pensassem justamente isso que eu pensei assim, meu Deus, como é que eu ia conciliar uma função tão, perigosa, assim, e de repente está dando aula... o medo sempre muito da exposição, né? Esse é o medo, né? Claro. Já juiz, a gente estava mais acostumada mesmo a ver promotor e tal, mas delegado realmente, quando eu vi, me chamou a atenção. Eu disse, tem delegado dando aula, eu disse assim, nossa. Não, e a gente percebe, né, como eu te disse, assim, que o pessoal de sala de aula gostava. Obviamente a gente fazia uma conversa sem defender lado A, lado B, lado C, a gente trazia algumas experiências, fazia com que o pessoal refletisse em algumas coisas. Não, muito bom. Inclusive, eu lembro das tuas aulas bem tranquilas e o pessoal ficava muito interessado, né? A maioria dos alunos dessa parte do criminal, né? Não é a parte que eu gosto, assim, mas ficavam muito interessados, né? Eu digo para advogar e tudo, eu teria medo de advogar nessa parte criminal, coisa assim. Mas eu via que era muito interesse dos alunos, eles prestavam muita atenção. E tu era muito tranquilo, não. Uma coisa assim que eu via mesmo, chegava da aula assim, muita vontade, conversava, não tinha aquele estresse nenhum. Foi uma fase muito bacana. Sempre gostei da sala de aula. Da Uber também, né? Sempre gostei muito de conversar. Muitas vezes era cansativo, né? A gente estava cansado ali, mas a gente entrava na sala de aula, começava essa conversa e se revigorava, né? Então, eu trago no coração. Depois, obviamente, isso durou quase 20 anos, a partir de 2019, 2020, me afastei da sala de aula.
E realmente nessa parte acabei virando a chave, porque eu tenho o maior prazer, assim, de conversar com turmas, em palestras, o que for. Mas aí eu decidi parar com a sala de aula, não voltar mais para a sala de aula, apesar de alguns convites, para poder, então, me dedicar a outros cursinhos, projetos. Tu chegou a né? trabalhar mais Trabalhei, bastante tempo assim também? uma boa parte dessa minha vida acadêmica e trabalhei em cursos preparatórios. E também parou com os cursinhos preparatórios? Tudo. Parei mesmo, porque a gente chega numa etapa que quer construir outros caminhos, tem horas que um pouquinho mais de tempo. Não dá para ter tudo, né? Às vezes gosta, quer, mas tem que fazer escolhas. Não, e a missão, para mim, a missão está cumprida, né? Quantos e quantos amigos eu deixei pelo caminho. Hoje, na advocacia, quantos escritórios têm alunos, né? Na atividade pública, quantos alunos estão na polícia. Então, eu tenho encontrado aí, né, muitos e muitos alunos. E o filho que era pequenininho seguiu que caminho agora? Assim? Eu tenho também esse orgulho pessoal, né? Tem um casal, o Douglas e a Manuela, isso. E na parte acadêmica, né, a sala de aula te dá essa oportunidade. Eu fui professor do meu irmão, que hoje é policial civil, eu fui professor da minha esposa, que é policial civil, e fui professor do meu filho, que é advogado. E hoje meu sócio no escritório, né? Que maravilha. Então, o Douglas também construiu essa caminhada dele na área do direito. Claro que ele faz parte de uma geração, como a gente conversou logo no início aqui, que olha para o mundo de uma forma diferente, para as oportunidades de uma forma diferente, não tem esse pensamento tão tradicional em relação à construção da sua vida profissional. Eu respeito muito isso. Então, ele está comigo ali nesse momento, né? Me ajuda muito, mas ele também tem os seus sonhos. Essa é uma questão geracional mesmo, né? A gente tem o que a gente pensava que a minha, a tua, talvez a geração, que tem que ser tudo muito fixo, muito seguro, muito... Hoje claro. A pessoa... E eles têm mais possibilidades, mais conhecimento, e tem o mundo. Agora, né? Exato. Tem aquilo que a gente projeta para os filhos e tem aquilo que eles realmente querem fazer. E aqui a gente tem que saber respeitar, e mais do que respeitar, né? Apoiar. Exato. E então, hoje ele me ajuda bastante e encara com muita seriedade o escritório. Mas, obviamente, esses dias a gente estava conversando, a gente falava assim, somos muito amigos, né? Ele disse, olha, pai, tu tem as tuas histórias para contar, né? E eu quero ter as minhas, do meu jeito. E ele está no direito dele, né? Claro, muito bom. E como é que foi essa relação de dar aula para filha, aula para esposa? Assim, como é que fica essa mistura aí na aula, em casa? Não, foi muito tranquilo. Tudo tranquilo? Muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo, né? E sempre levei com leveza isso, né? Não cobrando deles, enfim, nada que pudesse ser construído assim como conhecimento dentro de sala de aula e na relação familiar, que eu pudesse auxiliar. Quando a Jaque se propôs, né, minha esposa, a estudar para concurso, quando meu irmão se propôs a estudar para concurso, eu participei disso, ajudei. Que bacana, né? muito lindo essa história. E fiz a minha parte. O Douglas não se encaminhou para o lado do concurso, tem conversado um pouquinho comigo sobre isso, mas ele tem mais um tempo de caminhada. É que eu te falei, hoje eles têm muitas possibilidades. Claro. Muitas possibilidades. Tem pessoas, e por incrível que pareça, estão largando. Não é que nem eu me aposentar e fazer outra coisa. Não, tem pessoas que estão largando o serviço público, largando aquela segurança para empreender, não é fácil também, mas... Então, colegas, eu fico apavorada quando tem colega, mas são pessoas novas. Claro. Eu digo, mas como é que o oficial de justiça largou isso para viajar o mundo, para empreender não sei o quê? Eu disse, meu Deus, que coragem. Eu admiro até, mas eu digo, nossa, eu não... Mas é assim que funciona. Mas essa história de dar aula para filho, para esposa, é interessante. Uma vez em sala de aula, a Jaqueline estava... Porque a gente não ficava se expondo. E a chamada ali tem o sobrenome, mas isso nem todo mundo tem acesso, né? Então, aí a Jaqueline começou numa aula que eu estava dando, professor... E uma dúvida, e professor, outra dúvida, professor. Assim, eu já estava de saco cheio. Na quarta dúvida dela, eu disse, Jaqueline, eu vou te responder em casa essa tua dúvida. Olha só! E aí todo mundo ficou olhando, né? Mas como assim? Ué? Daí ela, né, a gente deu risada, coisa e tal. Daí eu tive que apresentar. Não, a Jaque é minha esposa, né? E, então, o Douglas é um cara mais quieto, assim, enfim. Mas... E profissionalmente, com ela e com o meu irmão, né, também... Chegou a dar aula pro irmão também?
Sim, sim. Fui até orientador do meu irmão no TCC. Olha, ai, que maravilha. E trabalhei com eles. Tive a oportunidade de trabalhar com os dois. E também em relação... Olha, quando a gente consegue, assim, conciliar a família e administrar essas relações... que família, por si só, já não é muito fácil, assim, a gente se relacionar e administrar, né? Tem que ter Sim. Tem que ter uma inteligênciazinha emocional, mas, assim, eu vejo que tu lida muito bem. E eles também, né? Acho que vocês têm muita conexão, me parece, né? E a área da segurança nos uniu, assim, nós somos, na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, a família Carivale é uma das, não é a que mais tem, mas é uma das que mais tem policiais civis, né? Nós somos em 5, né? Contando, obviamente, comigo, meu pai, aposentados, né? O meu irmão, a atual esposa do meu pai, que é Carivale também, e a minha esposa. Então, somos 5, né? Olha. E poucas famílias têm Poucos, assim, né? tem tantos, né? Na polícia. Isso foi muito bacana. Eu a gente tenho um irmão disso. também, que ele foi policial civil aqui, em Gravataí. Claro. Antes tinha aquela delegacia no parque, né? Logo que chegou. Ele foi para Alegrete primeiro, depois ele voltou para cá. Depois ele fez concurso para oficial de justiça, hoje ele é oficial de justiça em Santa Catarina. Claro. Então, assim, aos pouquinhos a gente também está influenciando, né? Os familiares, alguma coisa assim. E amigos, muito amigos, assim, que não são parentes, mas como se fossem parentes, sabe? Claro. Bem assim, queria fazer um concurso, então é assim, assim, assim. Então tá, aí uns vão, dá certo, outros desistem, enfim, faz parte da vida, né? Mas a sala de aula, a gente falou um pouco da polícia, voltando à sala de aula, ela é muito, muito especial, assim, porque por mais que eu tenha já parado de dar aula, e por mais que as pessoas tenham passado há muito tempo pela sala de aula, chamar de professor é um negócio muito bacana e as pessoas mantêm isso, né? Então, não me chamam de Carivale, nem de delegado, nem, né? É o professor, e é muito bacana. Quando eu disse em casa, vou entrevistar o meu professor. É muito bacana ouvir. Porque a gente também eu também venho de uma geração que o professor eu ainda estava esse dia conversando. Deus ia chegar em casa e fazer queixa de um professor. Meu pai não aceitava. Não pode ter razão, senão ele não queria nem ouvir. E ter o professor tem que respeitar. Então, vem muito com essa coisa, né? Claro. Então, o professor é uma figura, assim, muito importante. Hoje as coisas mudaram bastante nas escolas e tal, né? Mas eu tenho professor como... E meus filhos eu consegui criar assim também. É ter professor. Respeita ele. Né? Pode discordar, pode concordar, mas tudo com muito respeito. Mas muito linda a tua história. E aí depois, vamos saber mais, assim, aí... Como é que deu essa virada, assim... Aí os cursinhos tu parou primeiro ou parou depois, assim? Não, eu fui conduzindo a minha carreira, né? As duas, né? E na parte policial, obviamente, era onde eu tinha o meu dia a dia. Eu fui transitando por delegacias e depois fui crescendo na carreira, sendo promovido, assumindo cargos de gestão, até o momento em que eu cheguei na subchefia da polícia, ali em 2016, 2017. Então, eu fui um gestor de toda a instituição, né? Tive essa oportunidade, essa alegria na minha vida profissional de chegar ali no topo da carreira. A partir daí, né, já com algum tempo de profissão, já tendo percorrido alguns caminhos, óbvio que eu poderia refazer tudo, não tinha o menor problema, mas eu fiquei olhando, né, porque eu já tinha construído, disse, olha, de repente está na hora da gente pensar em outros caminhos, né? Foi quando surgiu, eu já estava em condições de me aposentar e as pessoas me perguntam assim, mas como assim a aposentadoria? É porque na área da segurança a gente, até um tempo atrás, a gente tinha que computar um tempo X de serviço, mas não tinha um balizador de idade como tem hoje. Então eu já tinha bastante tempo de serviço público e aí tomei essa decisão, né, de me aposentar, de fechar esse meu ciclo na polícia e de partir para a advocacia. Tá? Então foi uma vontade, obviamente que eu também tive alguns motivos especiais, com o próprio Douglas, né, um filho que estava concluindo a faculdade de Direito. Eu sabia que que essa aproximação ia ser bacana, ia ser uma experiência importante para ele e para mim, né? Então eu acabei decidindo pela advocacia lá em quase 5 anos atrás
E tudo tem dado muito certo, assim, como uma Tu nova advoga atividade. exatamente em que área, para quem? Pois bem. Ah, quando nós arrancamos na advocacia, a gente arranca sempre com atividade na área em que a gente viveu a vida toda. Então, foi Isso. na área criminal. Tá? Então, eu faço essa parte criminal por indicações. A grande maioria dos clientes chegam por pessoas que eu conheço, vêm conversar comigo, enfim. Faço questão que seja assim, conhecer a pessoa que chega no escritório, entender a história. Mas, naturalmente, também o escritório convergiu para a defesa do servidor público, tá? Que foi onde eu vivi a vida toda e trabalhei em órgãos julgadores na área administrativa. Então, os policiais acabam vindo conversar comigo, o pessoal da área de segurança, modo geral, né? Não só Sim. policiais civis. Administrativo, né? Isso, que estão com algumas pendências administrativas, querem um suporte, uma orientação no nosso trabalho. E aí o escritório também atua bastante na defesa do servidor público. Tá? E a gente faz com gosto, porque daí a gente lida... E o Douglas segue nessa mesma área ou ele faz alguma outras? Não, o Douglas me apoia nessas duas áreas, né? Porque daí eu limitei o escritório a essas duas áreas. A gente faz... Administrativo é muito importante, Isso. né? Porque tem poucos, assim, que realmente conhece por dentro como é que funciona o processo administrativo, Claro. PAD, né? Claro. E aí com 32 anos de serviço público, 23 de polícia, já vivi bastante coisa na minha carreira e, óbvio, tendo atuado, a gente hoje, no exercício da advocacia, isso agrega bastante, né? Muito. E não só no conhecimento jurídico, porque quando um cliente te procura, ele conta um problema e muitas vezes ele precisa de orientações que vão um pouco além da questão jurídica, para ele poder fazer um olhar sobre aquele problema. Sim. Que possa auxiliar, que ele toque a sua vida, que ele tome as suas próprias decisões, né? Então, eu acho que com base em alguma bagagem que eu trago, eu tenho essa condição, né? De, obviamente, ele dando esse espaço, a gente conversar sobre o que está acontecendo, sobre os desdobramentos disso, sobre as decisões, as melhores decisões que ele possa tomar. Porque é muito difícil, né? Quando alguém enfrenta um problema na carreira, a primeira coisa que a pessoa pensa é, poxa vida, É horrível. tive tanta dificuldade para chegar até aqui, me esforcei tanto, né? Caminhei tanto e eu tô sob o risco de perder tudo isso. Né? É muito duro para alguém. E isso não afeta... Então, isso precisa de um apoio jurídico, mas também isso atinge a pessoa no seu lado emocional, no seu lado familiar. Imagina, a família sofre junto. Também, tá? E aí a pessoa está ali cheia de decisões para tomar, cheia de problemas no dia a dia. E eu acho que o advogado é também um pouco psicólogo nesse momento, né? Não no sentido de ser intromissivo, de dizer como a pessoa tem que agir, mas de escutar e poder dividir a provavelmente experiência. os clientes que te procuram já te procuram também confiando, né, Carivali? Sabendo da tua experiência, já vão assim, olha, vou falar com alguém que realmente já passou por alguma coisa, conhece serviço público, conhece os processos, tem experiência. E eu vou te dizer que eu faço isso com o maior prazer. Isso foi uma característica, né, que eu mantive assim durante toda a carreira e especialmente quando eu cheguei lá no final da carreira e no topo, eu sempre gostei muito de escutar as pessoas, de ouvir, de conversar, sempre dediquei bastante tempo da minha atividade policial no convívio com os colegas, né, com os policiais de modo geral, para poder, enfim, dentro da minha noção, tomar as melhores decisões, né? E isso acabou construindo, né, para mim essa imagem que hoje é bastante bacana da advocacia, porque as pessoas me procuram exatamente por isso. Tu é um cara que sempre ouviu, que gostaria de conversar contigo, etc. Né? Às vezes as pessoas só querem conversar, né? Querem conversar, querem que alguém escute. É verdade. E elas mesmas, às vezes, eu sei porque quando eu entrei no judiciário, que eu fazia uma função um pouquinho diferente, apesar que o concurso foi para oficial de justiça sempre, mas era um pouco diferente. E, de repente, me vi numa sala com um monte de pessoas para resolver o problema delas e eu era jovem, assim, eu digo, nunca passei por esses problemas, não sabia muito o que fazer. E aí eu escutava as pessoas, eu não sei o que fazer, vou ficar escutando para ver se desse uma luz aqui. Escutava. Daqui a pouco eu comecei a perceber que as pessoas mesmo, elas traziam a solução.
Exato. Quando elas conseguiam falar, daqui a pouco acho que elas cansavam, não vai dizer nada. Aí elas mesmas traziam a solução do problema. É verdade. Então eu digo, tá aí o segredo. Tem que escutar as pessoas, que elas mesmas vão achar junto, né? Vão achar junto um caminho. Que é a lógica da psicologia. Tu começa a falar, o psicólogo conduz isso com conhecimento e habilidade e a formação para isso, né? E daqui a pouco a pessoa está se ouvindo, né? Se ouvindo. E tem agora a gente falou em psicologia, tem algum curso que tu ainda, sei lá, já passou pela cabeça fazer um outro curso, mais para satisfação, assim, uma coisa que tu goste, que tu te encontre? Como a psicologia, por exemplo, a gente vê muitas pessoas na área, né, jurídica, daqui a pouco indo para psicologia, né? Ou filosofia, alguma coisa assim, já passou pela cabeça aí? Olha, por conta da advocacia, a gente tem que se manter ativo, estudando bastante os casos, né, vivendo isso. Então, hoje o meu tempo está dedicado ao trabalho, né? Eu não tenho pensado, eu admiro muito a área da psicologia, né? Mas eu não tenho pensado em abrir um espaço na minha vida para estudar algum tema específico, que não sejam temas necessários aí para a advocacia. Então, a gente naturalmente estuda bastante a área jurídica, mas nesse ponto, teve uma época da minha vida que eu pensei em fazer jornalismo, mas eu era muito novinho, né? Sim. Era muito novinho, não tinha entrado na carreira policial ainda, sempre gostei muito da área de comunicação. E a minha filha hoje está nessa área, né? Faz publicidade e propaganda, trabalha no setor de comunicação de uma grande empresa e está muito feliz com isso, né? Então, eu acho que isso tá no DNA da família, essa parte de falar, conversar, se comunicar. Né? E a gente vendo os filhos bem, fazendo o que querem, também já é uma grande satisfação, né? É certeza, verdade. Né? É verdade. Tem mais alguma coisa que gostaria de colocar sobre... Deixar aí para... Não, eu acho que é bacana a gente estar falando, teriam tantas coisas para falar, né? Tanta coisa que a gente vive e quer dividir, né? Aqui, num momento especial como esse. Mas pode contar comigo, sempre precisar conversar sobre qualquer assunto mais específico, né? Hoje a gente vê aqui, deu um panorama geral sobre... É muito bom, sabe que é interessante, às vezes a gente pensa assim, tá, mas é minha vida, assim, todo mundo já sabe, e não é assim. Claro. A primeira vez que eu fui num podcast, tinha pessoas da minha família dizendo assim, eu não sabia dessa parte da tua vida. Eu disse, como não sabia? Tu é da família? Claro. Não, mas eu não sabia, as pessoas não sabem muita coisa. É verdade, né? é verdade. Então, eu acho que sempre bem interessante, e a gente também contribui para as pessoas, né? Que às vezes elas acabam se conectando com a gente, se identificando. Mas o professor passou por... Eu, por exemplo, não sabia que tinha sido professor de cursinho. É verdade. Tinha começado tão cedo. Não, e o fato da gente conversar um pouco sobre si, assim, de uma forma... faz com que as pessoas ouçam, né? Não que elas tenham que seguir os nossos caminhos, mas elas podem... né? Pensar naquilo que elas estão fazendo, enfim, alguma coisa das nossas experiências pode ser válida. Sim, e entender que cada um tem a sua história. Claro. Eu digo muito pro pessoal que vai fazer concurso, meu fulano lá tirou o primeiro lugar. Eu digo, cada um tem a sua história. Um tirou o primeiro, passou, levou 3 anos estudando, passou, outro fez o primeiro concurso, passou. Cada um tem a sua história, isso é importante. Todas as histórias importam, né? É verdade. De vida. Vou fazer uma brincadeirinha contigo, umas perguntinhas. Agora eu vou pegar a professora aqui, ó. Me cobrar. Bem rápido, mas um bate-bola aqui. Vamos ver. Professor, se tu tivesse assim, que escolher um animal assim, que te representasse a tua personalidade, o teu estilo de vida, assim, o que tu escolheria? Assim? Qual animal que tu acha que poderia representar o que tu é ou a fase que tu estás? O tigre. Uau! Tigre de Bengala, né? Uau! Muito bem. Deixa eu ver qual é a outra. Isso aqui também. Qual o comportamento das pessoas que convivem contigo, seja em casa, seja clientes, seja colegas, que a tolerância é 0. É aquela coisa que tu diz assim, tudo, menos isso eu não tolero. Eu não gosto de mentira, que a pessoa esconda aquilo que está pensando. Eu sou muito franco
né? Quando eu penso, eu digo, e eu gosto que ajam com franqueza comigo também. Imaginando o trabalho, deve ser assim, um cliente chega, cara, me conta tudo. Me conta tudo. Deve ser assim, né? Senão não tem como importante. a gente ajudar as pessoas. Exatamente. Né? Uma historinha agora. Se tivesse apenas poucos segundos para dar um conselho para alguém, qualquer pessoa, seja conhecido, até desconhecido, a pessoa vem, te coloca num cenário do problema que ela está passando, um problema sério, e ela precisa tomar uma decisão, e ela precisa de uma luz. E ela chegou a conversar contigo, tu é essa luz. Então, tu tem, assim, falar alguma coisa para ela, mas ela fica contando, ela conta toda a história, te traz para dentro do cenário, tal e tal. Só que quando tu vai abrir a boca, tu não tem mais tempo, porque ela está pegando Uber, e tu estava ali esperando, ou ela está pegando o elevador, ou chegou alguém que vocês não podem mais falar daquele assunto. O que tu diria para essa pessoa, em 2 palavras, que tu não tem tempo nenhum mais para dizer, e ela está saindo dali para tomar uma decisão? Vence quem se vence. Perfeito. Isso tem muito significado para mim, né? E eu acho que vale para todas as pessoas, porque quando as pessoas têm os seus problemas e estão vivenciando problemas, elas têm que poder olhar para si e ver até que ponto elas fazem parte desse problema. Né? Porque muitas pessoas olham para os seus problemas e reputam só a outras pessoas. Então, elas são perseguidas, o mundo está contra elas. Não se responsabiliza, né? Não é... Exatamente. Se tu conseguir olhar um problema e entender o quanto tu faz parte dele, e poder, então, te reconstruir, tu vai estar resolvendo boa parte do teu problema, na tua reconstrução. Que tu é parte da solução, tu é parte do problema. E para tu te reconstruir, tu tem que vencer modificar algumas formas de agir, algumas formas de pensar. Então, tu tem que ter vitórias internas, que são dificílimas, porque primeiro tu tem que reconhecer que tu precisa isso, para depois ter grandes conquistas aí fora. Vocês estão prestando atenção? Pergunta simples, mas respostas profundas. Fica para reflexão, porque às vezes a gente pensa, vence quem se vence. Quem se vence. Exatamente. A gente tem que se administrar, aprender a se administrar, ter aquela inteligência emocional e entender primeiro que se eu tenho um problema, eu faço parte desse problema, eu sou esse problema às vezes, então eu posso também ser a solução. É isso, professor? Exatamente. Uma última perguntinha aqui, eu quero que vocês também respondam aí, que a gente é muito curiosa, né? A gente é curiosa, eu sou muito curiosa. Eu quero saber uma coisa, professor, aqui. Vocês podem responder para a gente também, por favor. Botem nos comentários, respondam. O que não pode faltar na tua geladeira? Isso é fácil. Doce de leite. Isso é muito fácil de responder. Aí eu achei que ele fosse falar alguma coisa assim, até uma cervejinha. Não, doce pode de faltar leite. Doce de leite. De jeito nenhum. Esse é dono de casa. Professor, foi uma alegria, assim, ó. Passa rápido, né? Claro, passa rápido, sim. Né? Mas o senhor está convidado já para comparecer aqui no Recomeço, no momento que o senhor quiser também. Não precisa de convite especial, não. É só me chamar. Foi uma alegria. Parabéns, por ter essa ideia, assim, da gente abrir conversas, oportunizar que as pessoas conversem, tu também participar e a gente rememorar, assim, coisas bacanas e poder conversar. Bom, né, professor? Claro, É muito bom. Eu realmente estou muito, muito feliz. Pessoal, então ficamos por aqui, né? Estamos no YouTube, no Spotify, vamos estar por tudo aí. Professor, se eu gostaria de deixar onde lhe encontrar, o seu escritório, alguma coisa assim? Olha, nas redes sociais, pelo meu nome, Leonel Carivalho, as pessoas me acham ali e a partir desse contato a gente troca, né, todas as informações necessárias, sem problema nenhum. Então tá, muito obrigado, professor, mais uma vez. Sou muito obrigado, grata, Rosângela, por ter aceitado o convite. Pessoal, até a próxima Recomeços. Valeu, um abraço a todos.